boas-vindas a quem está ouvindo a mais um Mergulho Profundo. É excelente ter essa companhia de novo. Com certeza, é sempre muito bom estar aqui. A nossa missão de hoje é, digamos assim, explorar o que podemos chamar de arquitetura da autonomia e investigar como encontrar e manter a paz mental em um mundo que, convenhamos, parece cada vez mais caótico, né? Pois é, e as notícias não ajudam muito a acalmar essa sensação de caos. Exato. E para isso a gente tem uma pilha de materiais fascinantes sobre a mesa hoje. De um lado, tratados filosóficos clássicos, coisas antigas mesmo, como o controle, atitude e paz interior, o círculo do controle e o domínio do que nos cabe. Uma base bem densa. Muito. E do outro lado da mesa, pilhas de pesquisas moderníssimas sobre psicologia comportamental e cognitiva. O gancho principal aqui, a grande premissa das nossas fontes, é que o sofrimento humano não deriva das circunstâncias externas em si. Deriva da interpretação equivocada sobre o que realmente podemos controlar. A promessa desse material é entregar um atalho prático para a serenidade, mas sem cair naquela passividade, sabe? Sim, e essa é uma busca pela tranquilidade da alma que, na real, cruza milênios. É incrível ver como isso une a Grécia Antiga à ciência contemporânea de uma forma tão direta. Certo. Vamos desempacotar isso. Começando pela dicotomia clássica. O conceito estoico absoluto, ali do filósofo Epicteto. Ele faz uma divisão binária, bem preto no branco, entre o que é 100% nosso e o que é 0% nosso. Exatamente. O que é 100% nosso inclui os nossos valores, as nossas opiniões, nossos impulsos, desejos e, claro, o nosso esforço. É o que a filosofia chama de prohairesis. Prohairesis, a faculdade da escolha racional, né? Isso. E do outro lado, no 0%, estão os elementos externos. O corpo, a riqueza, a reputação, as opiniões alheias, eles chamam isso de adiafora, que significa indiferentes. Mas indiferente soa meio apático, não acha? O termo pode confundir. Indiferente aqui não significa inútil ou que não tenha valor. Significa apenas que não é essencial para a virtude ou para a felicidade verdadeira, a tal da eudemonia. Certo. Mas a vida real não é apenas preto e branco. Para quem está ouvindo e pegando o trânsito agora, sabe que tem uma zona cinzenta gigante aí, o controle parcial. O que é fascinante aqui é a famosa metáfora do arqueiro. É atribuída a Antípatro de Tarso. Ela pega essa teoria toda e coloca no mundo físico. Perfeito. Vamos visualizar isso. Pensemos em um arqueiro se preparando para um tiro crucial. Ele possui controle absoluto sobre várias coisas. A própria postura, a tensão que coloca na corda do arco, a respiração, o foco da mira e o momento exato de soltar a flecha. Tudo isso é o domínio do controle total. É o esforço em sua forma mais pura. É a proiesis em ação. Exato. Mas, no milissegundo em que os dedos soltam a corda... A flecha entra na zona do controle nulo. É isso aí. A física assume o comando. Uma rajada de vento inesperada pode alterar a trajetória. O alvo pode se mover uma fração de polegada. Ou uma imperfeição minúscula na madeira da flecha pode desviar o curso. Ou seja, o resultado final, que é atingir o centro do alvo, simplesmente não pertence mais ao arqueiro. Pertence ao acaso. Portanto, acertar o alvo é o controle parcial. O que obriga a redefinir completamente a nossa métrica de sucesso. Nossa, sim. Porque se o sucesso for medido apenas pelo resultado final, o arqueiro vai viver em um estado de ansiedade perpétua. O resultado nunca estará totalmente garantido. A proposta aqui é redefinir o sucesso. Passa a ser a excelência do esforço, o que os gregos chamavam de arete. Fazer o melhor tiro possível dadas as condições. E ver essa ponte entre a flecha do arqueiro na Grécia Antiga e os laboratórios de psicologia do século XX é o que torna esse material tão rico. E aqui a coisa fica realmente interessante. A psicologia moderna confirmou o que os estoicos diziam há mais de 2000 anos. A ciência começou a medir o impacto dessa filosofia no cérebro humano. Tem um estudo clássico dos anos 50, conduzido por um psicólogo chamado Julian Rotter.
Ele tentou quantificar essa nossa fé no esforço através de um conceito que ele batizou de locus de controle. É tipo um medidor de onde a gente acredita que está a força motriz das nossas vidas, certo? E os dados sobre isso são impressionantes. Ele dividiu entre locus interno e externo. Sim, quem opera com locus interno forte assume a responsabilidade pelas próprias atitudes. São indivíduos que acreditam intimamente que seus resultados estão amarrados ao seu nível de dedicação. Apresentam muito mais resiliência. Quando algo dá errado, a primeira reação é olhar para os próprios processos em busca de melhorias. Em contrapartida, o locus de controle externo descreve aquele perfil que terceiriza quase tudo para forças externas. É a crença de que o sucesso ou o fracasso são ditados pelo destino, pela sorte ou pelas crises econômicas. Mas, lendo essas pesquisas, a gente pode pensar, bom, crises econômicas realmente destroem negócios. Pessoas são demitidas por injustiças. Ter um locus externo não seria apenas ser realista? A linha divisória não é ignorar a realidade. O mundo é injusto. Reconhecer isso é lucidez. O perigo é usar essa injustiça como justificativa para a inércia. Martin Seligman conectou esse locus externo extremo ao desamparo aprendido. Desamparo aprendido, a sensação de impotência crônica. Exato. Quando o cérebro opera por muito tempo acreditando que forças externas dominam tudo, a pessoa sente que, independentemente da força com que puxa a corda do arco, o vento sempre vai estragar tudo. Então ela para de tentar. O que nos leva a uma perspectiva muito poderosa que temos nas fontes de hoje, o trabalho do Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido. A história dele estraçalha qualquer desculpa baseada no desamparo. Totalmente. Frankl foi um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração. Ele documentou a experiência de estar na situação mais extrema e brutal de perda de controle externo que a gente pode imaginar. Tiraram tudo dele. E, no entanto, ele percebeu que a liberdade interior de escolher a própria atitude permanece intacta. É o famoso espaço entre o estímulo e a resposta. O mundo nos atinge com um estímulo incontrolável. Mas antes de reagirmos, existe um intervalo. Ali mora a nossa agência. E notar como essas raízes alimentam terapias modernas é fantástico. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, foca exatamente na inibição da resposta automática. Quando a amígdala grita com medo ou raiva, a terapia ensina a pausar e usar o córtex pré-frontal para escolher a resposta. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque a teoria é linda, mas a vida acontece no trânsito de uma segunda-feira ou numa reunião tensa. Nossas fontes dão exemplos muito bons. O ambiente de trabalho é o campo de testes perfeito. Imagine um projeto gigante que alguém dedicou meses de esforço. Na hora de apresentar, o chefe rouba a ideia e leva o crédito. O sangue ferve na hora, a vontade de partir para o confronto. Mas aplicando a tricotomia, o que é incontrolável aí? A atitude antiética do chefe. A percepção da diretoria naquela sala. Tentar mudar o caráter do chefe gritando é gastar energia tentando parar o vento com as mãos. E o que entra no controle parcial? A possibilidade de esclarecer as coisas depois, com documentos, ou construir outras alianças no escritório. Mas o foco total, o controle absoluto, está na reação emocional. A qualidade do próximo trabalho, a manutenção da ética pessoal ou a decisão de atualizar o currículo e buscar um novo emprego. Outro domínio disso bate forte é na saúde. Receber um diagnóstico crônico. A biologia da doença é o incontrolável. A flecha já foi desviada pela tempestade. Lutar mentalmente contra a existência da doença só gera mais sofrimento. Mas o controlável é enorme. Seguir rigorosamente o tratamento, mudar a dieta, buscar apoio. A maneira de caminhar ao lado da doença é uma decisão pessoal. Em relacionamentos, parentalidade é talvez a maior ilusão de controle que existe. Ah, sem dúvida. A vontade de evitar que um filho se machuque, controlando cada passo dele. Mas isso é opressivo e irreal. O controlável é ser um parceiro íntegro, criar condições de segurança em casa, soltar o controle sobre o comportamento do filho ou a felicidade do cônjuge. Eles têm a própria proaesis. Isso levanta uma questão importante, sobre as armadilhas. Porque é fácil distorcer tudo isso. A primeira armadilha é usar o incontrolável como desculpa para a passividade. Exato. Eu não controlo economia, então nem vou tentar abrir meu negócio. Isso tá errado.
A excelência exige ação onde há controle parcial. O arqueiro ainda precisa tirar a flecha com toda a técnica que tem. A terceira armadilha apontada nos textos, pulando a segunda para focar nas principais, é suprimir emoções. Achar que dominar o controle é virar um robô de pedra. As emoções iniciais são biológicas, é o que os estoicos chamavam de propateia. Se alguém te fecha no trânsito, o susto e a raiva são automáticos. A ideia não é deixar de sentir isso. A ideia é não ser dominado por essas emoções na hora de agir. Sentir a raiva, mas não deixar ela pegar no volante. E a quarta armadilha é o perfeccionismo tóxico. É quando o locus interno vai ao extremo e gera culpa irracional. Tipo, pensar que se tivesse feito diferente o câncer não teria vindo. O foco deve ser responsabilidade, mas sem autoflagelação pelo que era invisível ou incontrolável. E para transformar toda essa teoria em ação, apenas o intelecto não basta. É como treinar um músculo. E para isso temos o Guia de 30 Dias. Sim, o guia prático do final das nossas fontes. São 4 ferramentas excelentes. A primeira é a pergunta-pausa. Diante de um estímulo difícil, a instrução é pausar por 5 a 10 segundos e perguntar: isso está sob meu poder? Se a resposta for não, a energia é redirecionada. A segunda é o exercício dos 2 círculos. Pega papel e caneta, desenha um círculo grande e o menor dentro dele. Fora, no círculo grande, vai o incontrolável. O que sobra no centro é o foco total de ação. E a terceira ferramenta é a disciplina do desejo, ou a incomodidade voluntária. Essa é desafiadora. Tomar banhos frios intencionalmente ou limitar pequenos luxos diários. A ideia é perceber que o bem-estar interno não depende dessas comodidades. Ajuda a perder o medo das privações externas. E por último, o diário de controle. Toda noite, anotar 3 coisas que estavam sob controle e onde houve foco bem-sucedido de energia. Mapear isso reduz instantaneamente a ansiedade e devolve o poder de agência para a pessoa. É o acúmulo dessas vitórias diárias que muda a estrutura do cérebro. O resumo da ópera no nosso mergulho de hoje é que não controlamos a macroeconomia, o clima, o passado ou a opinião alheia, mas temos soberania absoluta sobre os nossos valores, o empenho em nossas tarefas e as nossas reações. A verdadeira paz é um subproduto da integridade nas escolhas. E para fechar com um pensamento provocativo para nossa audiência levar adiante. Se conectarmos isso a um panorama maior, se a virtude estoica nos torna mestres implacáveis de nossas próprias reações internas diante da adversidade, será que o imprevisível, o caos e os obstáculos externos deixam de ser ameaças? Passam a ser combustível. Exatamente. Como Nassim Taleb sugeriria, será que dominar nosso círculo interno não apenas nos torna resilientes, mas essencialmente antifrágeis diante do mundo, aquele que cresce e melhora justamente por causa do caos externo? É uma excelente reflexão para levar para a semana e com esse pensamento a gente se despede. Muito entusiasmo para colocar isso em prática. Até o próximo mergulho profundo. Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. A missão de hoje é grandiosa, mas absolutamente vital. Com certeza. A gente vai tentar decodificar a arquitetura da autonomia humana. O objetivo central dessa análise é descobrir como separar aquilo que nos afeta, sabe, daquilo que a gente realmente pode dominar. No fundo, é a busca pela paz interior, né? Exato. Paz interior e máxima eficácia num mundo que, convenhamos, costuma ser bastante caótico. Muito caótico. Para isso, a mesa hoje está cheia de materiais fascinantes. Temos um tratado riquíssimo sobre a dicotomia do controle e resiliência psicológica. Temos também um guia prático fenomenal chamado O Círculo do Controle, além de várias notas detalhadas sobre o domínio do que nos cabe. E tem aqueles roteiros práticos também. Isso. Roteiros de aplicação diária que unem a filosofia milenar à ciência moderna. Certo, vamos desempacotar isso aí. E a melhor forma de começar é indo direto ao coração do assunto, que as nossas fontes chamam de tricotomia do controle. É o ponto de partida perfeito. A fundação de tudo que a gente vai explorar está bem nessa ideia. Quando a gente analisa os textos,
Fica claro que a vida e as experiências humanas não são só uma massa confusa de eventos que simplesmente acontecem. Não é tudo aleatório. Exato. Elas podem ser categorizadas de forma muito precisa em 3 esferas distintas. A primeira esfera é a do controle total. Certo. Esse é o núcleo da soberania de qualquer ser humano. É o único território onde a vitória é garantida desde que a escolha certa seja feita. E o que entra exatamente aí? Aqui residem os nossos valores, os nossos julgamentos íntimos, o esforço pessoal que a gente dedica a uma tarefa, a intenção genuína de agir e, claro, a nossa atenção no momento presente. É quase como um santuário interno, não é? Ninguém pode invadir esse espaço sem permissão. Como se eu fosse a única dona desse pedaço. Exatamente isso. A segunda esfera é o que as fontes chamam de controle parcial, ou a zona de influência. Tá. É aqui que a maior parte da vida acontece. Entram coisas como a saúde do corpo, os resultados de um projeto profissional, as notas numa prova complexa ou a qualidade dos nossos relacionamentos. Onde a gente tem algum peso, mas não decide tudo. Precisamente. Nós influenciamos essas áreas, damos o nosso melhor, investimos tempo, mas não determinamos o desfecho final. E, por fim, temos a terceira esfera. Que é a do nenhum controle. Isso. Nenhum controle. Aqui entra a aceitação necessária. Falamos de coisas imutáveis como o passado, as leis da natureza, o clima, a macroeconomia e as atitudes alheias. Espera aí. Mas os textos também colocam a reputação e a opinião dos outros nessa categoria de nenhum controle? Colocam. Isso soa um pouco contraintuitivo hoje em dia, não acha? Digo, existem agências inteiras de relações públicas. Sim, é uma indústria gigante. Profissionais passam a vida curando o perfil no LinkedIn, sabe? Lapidando a própria imagem justamente para controlar a reputação. Afirmar que não temos controle sobre isso não é quase um desperdício de todo esse esforço? Eu fiquei bem surpresa com essa parte. Olha, essa é uma excelente provocação. E as fontes abordam exatamente esse conflito. O ponto crucial aqui é a diferença sutil entre influência e controle absoluto. Uma pessoa pode contratar a melhor agência de relações públicas do mundo, vestir as melhores roupas e ser impecável no trato social. Esses são os insumos, e eles estão no controle total da pessoa. Faz sentido. A roupa que eu escolho está no meu controle. Exato. Mas a forma como o outro vai receber isso, a opinião que vai se formar na mente de terceiros, é incontrolável. Alguém pode simplesmente interpretar uma atitude super educada como falsidade. Por causa de bagagens emocionais próprias dessa pessoa. Perfeito. Se a paz de espírito depender de como o mundo avalia essas ações, a pessoa se torna refém de mentes que não pode governar. E isso faz todo sentido. Nós controlamos a mensagem que enviamos, mas nunca como ela é decodificada lá do outro lado. É a grande armadilha da reputação. Para ilustrar essa zona de controle parcial e essa tensão entre esforço e resultado, os materiais trazem uma imagem visual maravilhosa. Origina com Antípatro de Tarso. Um filósofo estoico da antiguidade. Isso. A gente tem que imaginar a figura de um arqueiro se preparando para o tiro. O treinamento exaustivo nos meses anteriores, a escolha do arco, a postura corporal impecável, a respiração cadenciada, a tensão colocada na corda e a mira perfeitamente alinhada com o alvo. Tudo isso está no nível de controle total do arqueiro. Total. Não há desculpas aí. É o domínio da técnica. E a metáfora brilha justamente no que acontece a seguir. No momento do disparo. Isso. No exato milissegundo em que a flecha abandona o arco, a jurisdição do arqueiro termina abruptamente. A flecha está no ar. Uma rajada de vento repentina pode desviá-la. O animal ou o alvo pode dar um passo para o lado. Naquele ponto de soltura, o universo assume o controle. O que é fascinante aqui é que o sucesso verdadeiro, segundo essa visão profundamente estoica, não é acertar o alvo. Uau! Não é acertar o alvo. Não. O alvo é o resultado externo, sujeito ao vento. O sucesso real, a excelência interna, é ter atirado da melhor forma possível. É a perfeição da intenção e do esforço até o limite do que era possível fazer. Sabe, é libertador pensar que o fracasso externo não significa necessariamente um fracasso interno. Eu posso ser uma excelente arqueira e ainda assim errar o alvo hoje. Exatamente isso. Essa ideia, claro, não é nova.
As anotações mostram que ela nasceu na Grécia Antiga, por volta de 301 a.C., com Zenão de Cítio, e floresceu em Roma através de gigantes como o ex-escravo Epicteto O estadista Sêneca. e o imperador Marco Aurélio. Pessoas de classes sociais totalmente opostas, usando a mesma tecnologia mental. E eles eram muito criteriosos com as palavras. Epicteto chamava tudo aquilo que não dependia exclusivamente da nossa escolha racional de adiapora, Adiapora. que a gente pode traduzir como os indiferentes. Tá. Tudo que cai fora do nosso controle moral, o corpo físico, a riqueza, a fama, a reputação, é um indiferente. Mas é importante clarificar um ponto que as fontes destacam bem. Indiferente não significa que essas coisas não tenham valor prático ou que a gente deva desprezar. De jeito nenhum. Ninguém em sã consciência prefere ser pobre e doente a ser rico e saudável. Os próprios estoicos chamavam a saúde e a riqueza de indiferentes preferíveis. Preferíveis, exato. A questão é que essas coisas externas não são a matéria-prima essencial para nossa integridade moral, para a gente alcançar a florescência humana plena. Se a felicidade depende de coisas que podem ser roubadas ou destruídas por um desastre natural, a pessoa vive em constante ansiedade. Precisamente. A sabedoria está em não amarrar a identidade a essas coisas voláteis. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque os textos não deixam esse conhecimento restrito à Grécia e Roma antigas. Fazem a ponte com a ciência moderna. Sim. Toda essa teoria filosófica encontrou um eco muito prático décadas depois. A psicologia validou essa intuição antiga através do conceito de locus de controle. Que foi criado pelo psicólogo Julian Rotter. Em 1954, exato. Sim, a pesquisa de Rotter é um marco. Ele mapeou como a percepção de agência impacta drasticamente a nossa saúde mental e os nossos resultados na vida. O estudo divide isso em dois perfis opostos. Primeiro, temos as pessoas com locus de controle interno. São indivíduos que acreditam genuinamente ser os verdadeiros agentes causadores de seus resultados. Eles assumem a responsabilidade. Isso. Se falham, aprendem com os erros porque atribuem isso a fatores modificáveis, como a falta de preparo ou foco. E com isso demonstram uma resiliência gigantesca para tentar de novo. Eu me sinto muito inspirada lendo sobre esse perfil. E do outro lado do espectro temos o locus de controle externo. E olha, um lugar perigoso de se habitar. Muito. São pessoas que atribuem os resultados da própria vida predominantemente à sorte, ao destino, ao sistema econômico, ou sempre à ação de terceiros. A clássica postura de vítima. Exato. A promoção não veio porque o chefe tem inveja. O relacionamento acabou porque o parceiro era impossível. A saúde está ruim por causa da genética. E por aí vai. E os dados que as fontes trazem são pesados sobre isso. Muito pesados. Há uma vulnerabilidade imensamente maior à ansiedade crônica, à depressão e a um estado constante de vitimização em quem opera por esse locus externo. Afinal, se a culpa de tudo é sempre do mundo lá fora, não há o que fazer a não ser cruzar os braços, esperar e sofrer. Mas os nossos materiais vão ainda mais fundo na neurociência para explicar como mudar esse padrão de funcionamento. É fascinante como citam a logoterapia de Viktor Frankl. Aquele psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração. Ele mesmo. Ele falava sobre o espaço que existe entre um estímulo e a nossa resposta a ele. Nesse espaço reside a nossa liberdade. E a ciência atual explica exatamente o que acontece no cérebro quando perdemos esse espaço, não é? Sim, a neurociência moderna comprova essa mecânica de forma brilhante. Daniel Goleman popularizou o termo sequestro amigdalar. Sequestro amigdalar? A amígdala cerebral é uma pequena estrutura que processa o medo, a ameaça e as emoções primitivas. O nosso alarme interno. Isso. Quando recebemos um estímulo negativo, um e-mail agressivo ou uma fechada no trânsito, a amígdala dispara um alarme e simplesmente assume o comando. Ela sequestra o cérebro. E bloqueia o nosso córtex pré-frontal, que é a sede da razão, do planejamento e do pensamento lógico. Quando isso acontece, reagimos por puro instinto animal. Gritamos, entramos em pânico ou congelamos. A grande questão é como a gente freia esse sequestro na vida real.
porque na teoria é lindo, mas na hora da raiva, Na hora da raiva é outra história. é aí que os textos trazem uma aplicação cirúrgica, conectando a filosofia com práticas modernas como o mindfulness, muito estudado por Jon Kabat-Zinn. Aham. Existe uma técnica fantástica mencionada nas fontes chamada prática do stop. Serve exatamente para criar uma pausa neurológica deliberada e retomar o controle. É um acrônimo excelente. O stop é uma ferramenta poderosa justamente por ser simples. O S é para stop. Simplesmente pare o que está fazendo. Interrompa a ação física. Trava o movimento. Isso. O T é para take a breath. Respire fundo, o que envia oxigênio para o cérebro e sinaliza ao sistema nervoso que não há um leão na sala. Desliga o falso alarme de morte. Exato. O O é para observe. Observe a emoção que está fervendo e os fatos reais à sua volta de forma neutra. Sem julgar. Sem julgar. E o P é para proceed. Prossiga com sabedoria, usando agora o córtex pré-frontal ativado, e não com o instinto reativo da amígdala. É a retomada daquele espaço que o Viktor Frankl mencionava. E para aterrar toda essa ciência e filosofia, o material traz cenários muito práticos. Esses exemplos ajudam muito. Vamos visualizar o ambiente de trabalho. Alguém passa meses elaborando um relatório perfeito, vira noites cruzando dados, entrega um trabalho de excelência. Esse é o controle total. O esforço fenomenal e a qualidade impecável do trabalho. Totalmente na mão da pessoa. Mas aí, na reunião de diretoria, o chefe apresenta o relatório e leva todo o crédito. Absolutamente todos os louros ficam com ele. Esse é o teste de fogo definitivo. O reconhecimento do chefe e a atitude dele de roubar a autoria estão na esfera do nenhum controle. Dá um ódio só de imaginar. A frustração vai surgir, é inevitável. Mas focar a energia em se lamentar sobre o caráter do chefe gera apenas amargura e drena a energia vital. E não resolve nada. O controle precisa retornar imediatamente para a resposta racional. A pessoa pode escolher ter uma conversa assertiva e estratégica com ele depois. Pode começar a colocar o próprio nome em marcas d'água nos próximos documentos. Excelente tática. Ou pode, muito racionalmente, usar esse evento como dado para perceber que está num ambiente corporativo tóxico e começar a enviar currículos para outras empresas. A ação continua sendo interna e soberana. Outro cenário fortíssimo trazido pelas notas é a saúde. O controle total é tomar a medicação no horário prescrito, seguir rigorosamente a dieta recomendada pelo médico e praticar exercícios. O insumo? Isso, mas a biologia interna de uma doença crônica é incontrolável e frequentemente imprevisível. O corpo tem leis misteriosas. Entender essa divisão retira um peso absurdo dos ombros. Retira a culpa, né? Exatamente. A culpa de não haver uma cura milagrosa some e a gente mantém o foco em simplesmente fazer a própria parte todos os dias. E não podemos esquecer daquele exemplo sobre relacionamentos e parentalidade, que é um verdadeiro soco no estômago para quem reflete sobre o assunto. Nossa, sim. O material destaca como, frequentemente, a necessidade de microgerenciar a vida de filhos, parceiros ou amigos é confundida com carinho. Sim. Há uma citação que me pegou de surpresa quando li e que muda completamente a perspectiva sobre o afeto. Os textos dizem: o controle não é amor, é medo disfarçado de cuidado. É muito forte. Ler isso foi como virar uma chave para mim. Pensemos nos pais que não deixam os filhos tomarem decisões simples ou que tentam blindá-los de qualquer frustração. Acreditam que estão amando, quando na verdade estão apenas tentando aliviar a própria ansiedade perante um mundo imprevisível. O verdadeiro cuidado prepara, fornece ferramentas, protege onde é razoável, mas solta a corda quando é necessário. Isso levanta uma questão essencial, que são as armadilhas na interpretação desses conceitos. Uma filosofia tão poderosa pode ser facilmente desvirtuada. Os pitfalls. Isso. Os textos alertam para algumas falácias que acontecem quando a dicotomia do controle é mal compreendida. A primeira delas é a passividade. Que é o famoso eu lavo minhas mãos. Exato. É comum confundir o isso não está no meu controle absoluto com então não preciso fazer absolutamente nada. Se um projeto no trabalho tem controle parcial,
a exigência de dedicação máxima à parte que cabe ao indivíduo, não de resignação preguiçosa. A segunda armadilha é a falsa certeza. É quase cômico como a mente humana opera um mapeamento invertido da realidade. É irônico mesmo. Muita gente acredita piamente que pode controlar a felicidade do parceiro ou consertar um amigo problemático, enquanto ignora completamente os próprios hábitos destrutivos diários. E ao clássico erro da supressão emocional. Existe um mito de que adotar uma postura estoica ou resiliente significa virar um robô insensível. Engolir o choro. O objetivo de separar as esferas de controle não é anestesia emocional, é sobre sentir intensamente as coisas. A tristeza diante da perda, a raiva diante da injustiça, a frustração. O luto e a dor fazem parte da condição humana. A grande habilidade é sentir tudo isso sem ser dominado de forma irracional e permanente por essas emoções. Mas a armadilha que eu considero mais perigosa do ponto de vista psicológico é o perfeccionismo do locus interno. Ter um locus interno forte é maravilhoso, mas levada ao extremo da rigidez, a pessoa começa a se culpar por eventos puramente biológicos ou aleatórios. E a gente vê muito isso. É aquela ideia torturante de pensar, se eu tivesse comido mais alimentos orgânicos há 5 anos, não teria desenvolvido essa doença. Ou se eu tivesse saído de casa 10 minutos antes, aquele motorista bêbado não teria batido no meu carro. Assumir a culpa pelo caos do universo não é autorresponsabilidade. Isso é autoagressão e presunção. É preciso muito equilíbrio. Muito. E há ainda o erro de lembrar desses princípios apenas nas grandes crises da vida, quando o mundo está desabando. A mente não aprende uma habilidade nova no meio de um incêndio. Precisa ser no dia a dia. A prática precisa acontecer no microcosmo diário. É no trânsito engarrafado, no café que derramou na camisa, na fila lenta do supermercado. É o treino constante diante das pequenas contrariedades que constrói a musculatura mental para suportar as grandes tempestades. Então, o que tudo isso significa na prática? Como se transforma a teoria em hábito? Nossas fontes entregam um dia verdadeiramente pragmático, um mapa com ferramentas muito acionáveis. O arsenal prático é excelente. A primeira grande bússola é a regra de ouro rápida. Diante de qualquer problema inesperado, o primeiro passo é classificar mentalmente a situação. Se for controle total, a orientação é agir imediatamente. Certo. Se for controle parcial, a estratégia é fazer a própria parte com excelência e planejar formas de influenciar o resto, sempre documentando os passos. E se não for nenhum dos dois? Agora, se for nenhum controle, é preciso cessar o desperdício de energia instantaneamente. O investimento passa a ser na aceitação profunda e em gerenciar a reação emocional que aquilo provoca. Uma ferramenta fantástica detalhada nas notas é a técnica dos 2 círculos, ideal para quem pensa de forma mais visual. Eu adoro essa técnica. A ideia é desenhar um círculo menor dentro de um círculo maior numa folha de papel. No centro, no círculo menor, anota-se tudo que é controlável naquela situação específica. Ações, atitudes, planejamento. Tudo que está na nossa mão. No círculo externo, lista-se tudo o que é incontrolável. A reação dos outros, a economia, o tempo. Depois, a instrução é pegar uma caneta vermelha e riscar com força todo o círculo externo. Aquele território simplesmente não pertence a quem desenhou. Toda energia e foco visual devem retornar e permanecer no centro. É muito didático. E para recalibrar aquela urgência emocional que surge do nada, há a pergunta dos 10 anos. Ah, essa é clássica. Quando o sangue ferver por causa de um e-mail atravessado ou um comentário ruim, a pergunta ideal para se fazer é: isso vai importar de alguma forma daqui a 10 anos? Na esmagadora maioria das vezes, a resposta é um rotundo não. Exatamente. Ter essa perspectiva de tempo desarma a reatividade imediatamente e coloca o estresse no seu devido lugar. As fontes também resgatam um hábito milenar poderoso, a revisão noturna de Sêneca. A proposta é, antes de dormir, dedicar apenas alguns minutos para revisar o dia através de 3 perguntas simples, sempre de forma analítica e nunca com um autojulgamento cruel. Quais são as perguntas? A primeira: o que fiz de errado hoje? Ou seja, onde me exaltei,
e tentei controlar o incontrolável. A segunda, o que fiz de certo, onde apliquei o princípio da aceitação corretamente. E a terceira, o que poderia ser feito de forma diferente amanhã. É um ciclo contínuo de autoconhecimento e melhoria. E para quem deseja não apenas entender, mas forjar essas atitudes no caráter, os documentos oferecem um desafio de 30 dias, dividido em 4 semanas cruciais. A estrutura desse treinamento é muito inteligente. A semana 1, por exemplo, é inteiramente focada em apenas observar. Só observar, sem agir. A regra é não tentar mudar atitudes ainda. O exercício é andar com um pequeno bloco de notas e a cada momento de estresse apenas classificar. Isso está no meu controle ou não? O objetivo é desenvolver a musculatura básica da autoconsciência, antes de partir para a ação. Na semana 2, o desafio sobe um degrau e introduz a disciplina do desejo, através do que chamam de incomodidade voluntária. Incomodidade voluntária. O objetivo é provar para a própria mente que o conforto extremo não é essencial para a sobrevivência ou para a paz. Isso se aplica tomando um banho completamente frio pela manhã, por exemplo, ou optando por pular uma refeição de forma deliberada. E qual o efeito disso no cérebro? Ao escolher passar por um pequeno desconforto físico, a mente recalibra o seu nível de tolerância basal. Quando um contratempo real e não planejado acontecer, o sistema nervoso vai estar muito menos reativo, pois já sabe que suporta bem a privação. Fantástico. E chegando na semana 3, o foco muda para a disciplina da ação. É aqui que o mantra focar no esforço, não no resultado, precisa ser repetido exaustivamente. É como trazer o arqueiro de volta para nossa rotina. Perfeito. O objetivo é entrar numa reunião de negócios ou sentar para estudar e determinar que o meu único foco hoje é tensionar a corda do arco perfeitamente. Eu farei a melhor apresentação possível, independentemente de fecharem o contrato ou não. É blindar a autoestima contra a aleatoriedade dos resultados externos. Por fim, a semana 4 aborda a disciplina do assentimento. É o treino mental mais sutil e profundo. Sim, é bem mais complexo. Envolve a capacidade de observar as próprias emoções brotando, a ansiedade, o medo, a euforia. E conseguir dizer a elas, você é apenas uma impressão mental, não a realidade fática consolidada. É o domínio da arte de separar a narrativa dramática que a mente constrói automaticamente do fato nu e cru que realmente ocorreu. Alguém não respondeu a uma mensagem. Esse é o fato. A ideia de que a pessoa está com raiva é apenas uma impressão. E para amarrar todo esse imenso arsenal prático e teórico, os textos nos presenteiam com uma síntese belíssima, quase matemática, chamada de equação da serenidade. A fórmula final. O postulado diz que a serenidade é igual ao esforço máximo naquilo que é controlável, somado à aceitação genuína do incontrolável. Abandonar a ilusão de que temos as rédeas do mundo externo não nos torna fracos ou impotentes. Pelo contrário. E essa é a grande virada de chave de todo este material. Abrir mão do controle imaginário nos torna invulneráveis à frustração profunda. A paz deixa de ser um evento de sorte e se torna um subproduto direto da integridade e clareza das nossas próprias ações. É a constatação de que a verdadeira liberdade nunca foi dominar o mundo ao redor, mas dominar a nós mesmos a ponto de que as intempéries do mundo percam o poder de perturbar a nossa clareza. Que jornada fascinante e essencial pelos corredores da autonomia humana. Eu preciso agradecer profundamente por essa estruturação e pelas perspectivas que traduziram conceitos tão densos em ferramentas tão palpáveis. E eu que agradeço o papo. Agradeço também a quem acompanhou a gente em mais esta análise profunda. Mas antes de fecharmos, há uma reflexão provocativa que precisamos deixar ecoando. As nossas fontes focaram intensamente no indivíduo, mas se olharmos para o macrocenário atual, a realidade adiciona uma camada extra de complexidade. Sem dúvida. Vivemos hoje num mundo hiperconectado, onde algoritmos bilionários de redes sociais são engenhosamente desenhados com um propósito muito claro: gerar gatilhos emocionais incontroláveis,
Eles existem para manipular constantemente o nosso locus externo, Puxando a nossa atenção? puxando a atenção, a indignação e a raiva para debates inflamados e situações que estão milhas e milhas fora do nosso controle. A grande pergunta que fica para quem nos ouve é: até que ponto a suposta reação instintiva diante de uma tela ainda é verdadeiramente autônoma? Fica a reflexão. Será que proteger de forma feroz o círculo de controle interno hoje, mais do que uma simples questão de paz de espírito ou terapia, é o maior e mais silencioso ato de rebeldia intelectual da era digital? Um ato de resistência. O grande convite que fica é mantermos os olhos abertos para essas arquiteturas invisíveis que tentam, a todo custo, terceirizar e sequestrar as nossas escolhas. Fiquem Siga essa firmes no conta. centro do Faça próprio sua inscrição círculo para e até receber a mais próxima reflexões. exploração. Siga essa conta. Faça sua inscrição para receber mais reflexões.